Shabbat Shalom. Pode se sentar. Abra sua Bíblia. Estamos hoje na porção de número 21. Ela vai de Êxodo capítulo 30, verso 11, até capítulo 34, versículo 35. Deixe sua Bíblia aberta lá no capítulo 32. Daqui a pouco a gente vai ler. Primeiro eu vou falar para vocês um pequeno resumo, né, da porção, que é o combinado aqui, a gente dá uma pincelada. Os primeiros versículos, a partir do versículo 11 do capítulo 30, o Senhor ele fala com Moisés como deveria ser feito um censo no meio do povo. E na sequência ele vai dando mais instruções a respeito de coisas que haveriam dentro do tabernáculo. Bacia de bronze, óleo, né, incenso para ser queimado. E a Gleice falou aqui a respeito, né, de Bezalel, que ele recebeu o espírito de sabedoria de Deus, né, para poder trabalhar. O Senhor separa Bezalel, separa Oliabe, também tem outros artesãos ali, pessoas capacitadas por Deus no meio do povo para trabalhar no que seria necessário para o tabernáculo ficar pronto. O Senhor, é interessante que ele dá um montão de trabalho, ele fala, olha, é um monte de coisa, viu, Moisés? Mas o seguinte, não esquece do sábado. Ele cita novamente o mandamento do sábado, lembrando que as pessoas devem descansar. É necessário, havia muito trabalho a ser feito, mas eles precisavam descansar e havia um dia que o Senhor tinha separado para isso. O Senhor entrega as 2 tábuas que ele mesmo escreveu, né, para Moisés, com os 10 mandamentos ali relatados. E o Moisés estava demorando, né, e o pessoal estava lá embaixo, e o povo começa a questionar Arão, começa a perguntar cadê o Moisés. E rola uma grande confusão, porque eles falam que o Moisés não vai voltar, cadê esse Moisés? E ficam falando com o Arão, falam, olha, faz um Deus aí para a gente adorar. E o Arão fala, então traz o ouro. E as pessoas levam o ouro, e eles fazem ali um bezerro, né, de ouro. E eles começam a festejar aquele bezerro no dia seguinte, há uma festividade, há celebrações, as pessoas se prostram diante daquele ídolo. E o Senhor fala para Moisés, olha, aquele seu povo, aquele, sabe, que está lá embaixo, então, eles se corromperam. E fala para Moisés tudo que estava acontecendo, e Moisés desce, vocês imaginam como que Moisés desceu, né? Ele desce muito bravo, e ele joga as 2 tábuas que ele ganhou no chão, as tábuas quebram, e ele vai lá chamar a atenção das pessoas, chama a atenção de Arão. Mas ele, quando volta ao Senhor, ele clama a Deus por perdão. Mesmo diante de todo aquele erro que ele vê o povo cometer. Ele sobe novamente para o monte, fala com o Senhor, coloca até a própria salvação em risco. Ele fala, Senhor, se o Senhor não vai continuar com esse povo, se o Senhor não vai perdoar esse povo, então risca o meu nome do teu livro. Só que Deus fala, peraí, porque olha só, quem sabe que quem tem que perdoar sou eu. Eu perdoo quem eu acho que eu tenho que perdoar. E o que eles estão fazendo, eu risco do meu livro também quem eu acho que eu devo riscar. E o que eles estão fazendo é muito mal, é muito ruim. E Deus manda depois Moisés ele continuar a caminhada com o povo, né? Porque o povo tinha um objetivo. Mas ele fala o seguinte, a punição vai vir. Eu vou perdoar o pecado, mas a consequência ela não vai deixar de acontecer. Idolatria, gente, é um dos pecados mais abomináveis diante de Deus, é o mais abominável. Então, assim, jamais, algum momento que houver uma idolatria na nossa vida, no meio de uma nação, vai passar ileso diante do Senhor. O Senhor ele vai nos perdoar de acordo com o nosso coração, mas nós temos as consequências de todos os tipos de pecado. Mas ressaltando a idolatria, que é o que mais chama atenção aqui nessa porção. O Senhor manda Moisés sair com o povo, né, em direção à terra que ele mandou. Mas Moisés fala para Deus assim, olha, mas eu não vou andar com esse povo se o Senhor não for conosco.
se a sua presença não for conosco. E aí Deus fala para eles, olha, eu vou, o meu anjo vai à sua frente, vai guiar vocês até lá. E depois desse episódio do bezerro, né, dessa idolatria tão grande, o Moisés ele começa a montar a tenda, que era a tenda onde ele falava com o Senhor, onde o Senhor se manifestava, fora do acampamento. Por quê? Porque aquele ambiente estava corrompido, né? Houve uma idolatria muito grande. Então ele começa a ir interceder ou pedir ao Senhor orientações a respeito de causas do povo, sempre montando a tenda fora do acampamento. As pessoas pegavam, falavam para eles as suas causas, Moisés ia até lá, na tenda, orava ao Senhor, conversava com o Senhor e as pessoas viam de longe. Então, quer dizer, antes eles tinham isso no meio do povo. São coisas que a gente não se dá conta de que perde. Determinadas coisas que você vai fazendo, você vai perdendo contato com Deus na sua vida. A palavra diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Era assim que Deus falava com Moisés, já pensou? Face a face. É uma coisa muito maravilhosa, gente. A gente não consegue ter noção do que é isso, não. Porque Deus, quando respondia para Moisés, a resposta dele sempre era perfeita. A gente, às vezes, responde esquisito, né? Mesmo para o seu amigo, mas o que Deus falava não era sempre maravilhoso, sempre levaria a uma solução, né? Traria salvação para as pessoas em alguma situação das suas vidas. Moisés corta de novo 2 tábuas e para subir de novo para o monte, né? Para Deus escrever de novo. Olha, se você até hoje tinha dúvida de que tem misericórdia, de que tem graça no Primeiro Testamento, Deus ia escrever de novo o mandamento, gente. Por quê? Porque ele estava preocupado com o povo ainda. Porque Deus ainda estava dando chance. Isso é graça, né? Isso é misericórdia. Deus tinha acabado de passar por toda aquela situação abominável, mas Deus manda Moisés levar outras tábuas. Sobe com outras tábuas, eu vou escrever de novo, vou dar outra chance para esse pessoal. Lá no monte, Moisés pede ao Senhor para ver a glória dele. E o Senhor, ele fala que assim, eu vou deixar você me ver assim, as minhas costas. E mesmo assim eu vou esconder você atrás assim da fenda, da rocha, porque você não vai aguentar, porque ninguém vê a glória de Deus, permanece vivo. Então ele passou por uma experiência sobrenatural com Deus. Mas para que ele não morresse, Deus cuida dele naquele momento também. Uma experiência tremenda que Moisés passa com o Senhor ali. E Deus revela várias coisas para Moisés também a respeito das características de Deus, né? A Gleice falou algumas delas aqui na hora que ela falou sobre o que ela entendeu da palavra, da misericórdia de Deus, né? São vários atributos do Senhor que Ele revela, fala o seu nome e revela os seus atributos. Depois o Senhor fala de novo o que vai fazer diante de Israel, fala que é uma coisa muito assombrosa, né? E que Ele está fazendo uma aliança com eles. Vai expulsar todos os povos da região e vai dar aquela região para Israel. Mas que eles deviam tomar cuidado com as pessoas que eles iam conhecer, com as quais eles iriam guerrear, para que aquelas pessoas não virassem laço para eles. E novamente lembra ao povo sobre a idolatria. Olha, não faz imagem, né? Olha só, vocês acabaram de passar aqui, ó, por um episódio. Então, não faz imagem de novo. Aprendeu, né? Deus falando para o povo. Lembra eles das festas, né? Para o Senhor. E é interessante Deus lembrar das festas nessa paraxá, porque é o seguinte: o que Israel fez para aquele bezerro? Ele fez festa. Então Deus lembra para eles assim, é meio que um recado assim: olha, vocês são meus, vocês não precisam de imagem para se comunicar comigo, e quando vocês quiserem me celebrar, tem essas festas aqui que eu já falei, as minhas festas são essas. Então ele lembra ao povo novamente, manda que Moisés registre, né, tudo aquilo que ele entregou para ele no monte, e fala: olha, esses são os termos da aliança que eu estou fazendo com o povo.
E quando Moisés ele desce do monte, a face de Moisés está brilhando, que também eu não consigo nem imaginar, gente. O que deve ser isso, né? O que você olhar para uma pessoa e o rosto dela está brilhando? A gente olha para as pessoas às vezes, você consegue ver assim, está triste hoje. Aí você olha e fala, olha, hoje aconteceu alguma coisa boa. Mas você olhar para a pessoa e ver a face dela resplandecer, eu não consigo imaginar, gente. Por quê? Porque Moisés ele ficou num contato tão profundo com Deus, as coisas foram tão assim, a intimidade com Deus naquele momento ali, de Moisés com Deus, uma experiência assim que a gente não pode medir. E Moisés ficou com Deus lá mais 40 dias, né, no monte. A primeira vez foram 40, agora são 40 de novo. Tem uma dica também nisso aí. Se tem uma coisa que você tem que passar um tanto de tempo para você receber uma instrução de Deus, ou para Deus dar uma solução, passa, mas passa direitinho, senão você vai ter que fazer o caminho todo de volta. Moisés teve que cortar a tábua de novo, teve que subir para o monte de novo, 40 dias de novo, né? Tanta coisa pode ser evitada na nossa vida, se quando a gente estiver fazendo as coisas com o Senhor, a gente buscar fazer de acordo com a palavra dele, a gente não tem que ficar repetindo o processo. Acho que tem gente aqui que sabe, nossa, eu estou passando por isso de novo. Então para pensar, por que você está passando por isso de novo, né? O que é necessário? É porque ainda não chegou no ponto ainda que você deixe Deus trabalhar o que Ele realmente pode na sua vida. E agora eu quero falar com vocês a respeito de algo que Deus já vem trazendo ao meu coração há bastante tempo. Dentro dessa porção existe esse tema e eu quero tratar um pouco com ele. O tema de hoje é liberdade que vem de dentro para fora. Êxodo 32, vamos ler, a partir do versículo de número 1. Amém? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, eu acho que eu dei uma comida no texto. Vamos para o número 3 agora. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão, porque Arão, né, falou para eles irem fazer isso. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. A palavra do Senhor, ela é um relato muito bem escrito e muito bem explicado sobre o que acontece com as pessoas quando elas decidem as coisas por si mesmas, sem consultar ao Senhor. Nós podemos analisar tanto as boas coisas quanto as más coisas. E a verdade é que o que gera mais crescimento na vida da gente é quando a gente está atento àquilo que a gente já viu que alguém passou e que é mal, e a gente evita de passar, né? O Senhor, Ele tem um cuidado de registrar toda a trajetória do povo de Israel, não somente aqui, né? Toda a história da criação, a trajetória do povo, a vida do povo de Israel durante muito tempo. Por quê? Porque aconteceram situações de todos os tipos, as quais hoje nós podemos comparar com a nossa vida. Mas ao mesmo tempo também o Senhor, Ele deixou a sua palavra totalmente instruída, vinda dEle para nós, a respeito de toda a circunstância que a gente passa. E uma das coisas que a gente tem reparado, que com o acelerar do tempo, porque o tempo está mesmo acelerando, quanto mais a gente vive, a gente parece que tem menos tempo, quanto mais informação, disponibilidade de tecnologia e modernidade a gente tem, parece que o nosso tempo está mais curto ainda. E em contrapartida, ao mesmo tempo que a gente tem muitas soluções rápidas, imediatas, por causa da tecnologia e da modernidade,
De um outro lado, a gente é muito ansioso. O ser humano em geral, a nossa geração, nós temos visto que a ansiedade, ela tem muitas vezes tomado conta da vida das pessoas. E é um dos fatores que mais desequilibra as pessoas e as leva a perder, né, o seu foco, a ter atitudes erradas. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, o Senhor deixou registrado através da vida de Pedro o seguinte: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então há uma instrução clara dentro da palavra do Senhor a respeito da ansiedade, porque o Senhor sabia que tanto naquela época quanto hoje, as pessoas, elas são ansiosas. Elas estão acostumadas ao mundo muito rápido, então elas acham que para toda coisa que elas vão viver, para toda situação que elas vão passar, tudo vai ser muito rápido hoje, né? Nós somos assim. Eu não sei vocês, mas eu lembro quando a gente usava aquele computador que tem um tubão atrás, né? Assim. Aí você escrevia as coisas assim, aí você achava o máximo que você estava no computador. Hoje, se você pegar um notebook bom, bacana, mais moderno, e você começar a digitar, procurar uma informação, ele demorar 3 segundos, você já fala: nossa, isso aqui está agarrado. Né? Como que o mundo lá fora, ele está fazendo a gente ser acelerado, né? Para tudo, e esquecendo de valorizar que, olha, a gente tem hoje uma tecnologia a nosso favor, mas não, porque lá fora tudo é assim, tudo é a primeiro tempo, a primeiro momento, as coisas já têm que acontecer. Mas nós sabemos que a realidade não é essa, né? Nós temos, e a gente, em toda circunstância da nossa vida, a gente lança a nossa ansiedade. E quem tem ansiedade, olha que interessante, quem passa um processo, eu não digo que você seja ansioso o tempo todo, mas em muitas situações a gente fica ansioso, a gente não é, mas fica. E aí as pessoas vão buscar alternativas para a solução da sua ansiedade. Qual que é a primeira alternativa? Quem gosta muito de uma internet, quem é muito chegado numa rede social, blog, YouTube, enfim, toda essa disponibilidade. Eu tenho visto que as pessoas procuram solução em ver outra pessoa que é ansiosa também. Como que ela faz? Né? E a gente eu vejo relatos assim que as pessoas contando assim: olha, fulana tem isso assim, tem esse problema assim, assim e tal. Não sei quantas mil seguidoras, porque é isso que acontece. Aí ela se identifica com aquela pessoa. Só que o problema está no seguinte: ela está buscando uma solução em outra pessoa. E tem gente que hoje em dia abre a sua vida toda numa rede social. Então essas pessoas que têm problemas de saúde, elas às vezes colocam também os dias que elas não estão bem, os dias que elas não encontram solução. E eu fico pensando em contrapartida, aquela que segue, como é que ela faz nessa hora então? Porque se ela queria uma solução, ela achou que seguindo aquela determinada pessoa, ela estava tendo uma solução, e aquela pessoa naquele dia está mal. E a gente sabe que há relatos de pessoas que morreram, há pessoas que se suicidaram por causa de problemas assim. Pessoas que estão nas redes sociais. Então, cada hora as pessoas buscam solução em alguma coisa para tratar a sua ansiedade. Muitas vezes a gente vai para consultórios médicos, a gente vai para terapias. E esses dias eu ouvi uma pessoa falar uma coisa e achei muito interessante. Se para você o terapeuta é uma solução, se você chegou lá, sentou, e ele falou para você, ele só ouviu você e concordou com tudo que você falou, você está jogando seu dinheiro fora. E muita gente não consegue ver isso, porque na verdade, se nós não somos confrontados naquilo que nós estamos passando, porque nós, gente, alguma coisa a gente sempre precisa melhorar. Por isso que aqui na igreja nós temos por hábito sempre ouvir os dois lados da história. Porque nós sabemos que as pessoas, elas têm problema. Então, se você ouve só um lado, não ouve o outro, você não ajuda ninguém, na verdade. Então, se uma sessão de terapia não está te confrontando, para de gastar esse dinheiro. Ou senão, as pessoas vão para a psiquiatria, por exemplo. E eu não estou dizendo aqui que nós somos contra uma medicação. Não, nós não somos contra uma medicação. O problema é que uma psiquiatria, ela não nos cura, ela nos controla. E nós sabemos disso porque as pessoas depois têm um tempo de abstinência,
elas têm um tempo de sair daquilo, e não pode ser feito de qualquer maneira, não. Então, assim, é uma luta. E nós continuamos procurando depositar a solução da nossa ansiedade em pessoas. Em pessoas. E não podemos fazer isso, porque nessas horas nós vemos que as pessoas são falhas como nós. Às vezes a gente deposita isso num amigo, né? A gente tenta conversar com alguém achando que aquela pessoa vai trazer uma solução para você. Assim como a gente faz quando a gente coloca um líder como absoluto sobre a nossa vida. Não, nós precisamos de ter solução na palavra de Deus. Nós precisamos de ter instrução de acordo com a palavra de Deus. Por isso, olha só, hoje em dia, quase 40% da população já tomou algum tipo de ansiolítico. As pessoas tomam ansiolítico, gente, para qualquer motivo, para qualquer coisa. Elas viciam o seu organismo num algo que anestesia, que dopa temporariamente, mas que não traz solução. Por quê? Porque a solução final não é essa. Como eu disse, a gente não é contra a medicação. O problema é quando a medicação é simplesmente a sua solução e você se acomoda naquilo. E a gente não pode fazer isso. Os israelitas, o povo aqui da porção, eles haviam passado por muito tipo de situação. Relembra um pouquinho a história aí, ó. Eles estavam no Egito, eles ficaram lá muito tempo mesmo. Depois apareceu um homem, falou que ia libertar eles, porque Deus estava mandando, e eles passaram um processo dentro do Egito, eles viram um monte de coisa acontecer lá dentro, eles viram o povo egípcio ser submetido a vários juízes que o Senhor estava mandando, e de repente, não de repente como de um dia para o outro, mas assim, para pessoas que viveram muito tempo oprimidas, sujeitas à escravidão, eles estavam do lado de fora. Eles atravessaram o mar a pés secos, eles chegaram do outro lado, e eles estavam indo, estavam caminhando. Eles viram muita coisa boa e muita coisa ruim, por quê? Porque estavam no Egito antes. Então a vida deles era um relato de várias situações. E uma palavra que não existia para eles quando estavam dentro do Egito era a palavra liberdade. Eles não sabiam o que era liberdade. Eu imagino que muitas crianças ali, desde a barriga, elas meio que já eram escravas. Já esse aqui, quando nascer, vai ser escravo, vai crescer, vai chegar a uma certa idade, já vai começar a carregar peso. Por quê? Porque foi assim muito tempo. Liberdade para eles era uma palavra estranha. E eles só sabiam ser governados pela opressão do Egito. E eles eram acostumados a viver ameaçados, né? E sobrevivendo das migalhas que tinham por lá. Então, quando de repente eles se dão por conta, estão do lado de fora, eles saíram de lá. Mas o milagre do êxodo, ele não foi completado com o êxodo em si, com a saída do povo de dentro daquela nação, de dentro do Egito. O povo judeu precisava ser composto de homens livres e não meramente escravos fugitivos, porque era como eles se comportavam hoje. Toda situação difícil que eles passavam, eles reclamavam, eles murmuravam. Agora o Moisés estava demorando. Olha o texto que nós lemos aqui. Vendo o povo que o Moisés não voltava, eles foram no Arão. E aí, olha a ansiedade do povo. Olha só, esse Moisés sumiu, sabe-se lá onde que ele está, para onde que ele foi, cadê o Moisés? A gente não está sabendo do Moisés. Você tem que dar um jeito aí, você tem que arrumar uma situação. Eles foram numa pessoa buscar a situação. O Arão, ele também ficou muito tempo dentro do Egito, muito tempo. Ele tinha poucos anos de diferença do Moisés. Eu não vou falar aqui porque eu não tenho certeza do número, mas não era tanta diferença assim. Ele também vivenciou muito o Egito na vida dele. Diferente de Moisés, né, que saiu lá do Egito bem mais novo. Então, Arão também ainda estava com a mentalidade de lá. Essa conclusão que eu cheguei estudando a porção essa semana. Que o Arão também estava sendo liberto, o Arão também estava recebendo ali
experiências através de Moisés, né? Deus se movendo ali e ele levava a palavra porque Deus mandou o Arão falar, porque Moisés falou que não conseguiria falar com o faraó. Mas o Arão, por enquanto, ele ainda não tinha sido confrontado também, ele com ele mesmo. E nessa situação em que quem estava à frente, porque se a gente voltar lá no capítulo de número 23 dessa porção, nós vamos ver o seguinte, que quando Deus mandou Moisés ir para o monte, né, o primeiro episódio de 40 dias, ele falou o seguinte, olha, você deixa, vale a pena a gente ler, vamos lá, 23, versículos 13 e 14, vamos ler para a gente contextualizar bem. Olha só. Vamos no 12 para ficar melhor. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué seu servidor e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Olha a responsabilidade que Deus dá para Arão e para Hur, não é? Mas o povo, você chega a Arão e Arão tem uma atitude contrária àquilo que eu imagino Deus esperava, né? O povo começou a falar com Arão, falar. E aqui o Moisés falou o seguinte, olha, é para vocês esperarem. Gente, nós não sabemos esperar. E nós não somos em nada melhores do que Israel. Nós também não sabemos esperar. E Arão, naquela situação que ele ficou ali com o povo, a alternativa que ele viu foi fazer um bezerro. E a coisa é tão ruim que o que acontece? Depois, na sequência da porção, quando Moisés chega para Arão e fala para ele, olha só, por que você fez isso aí? Aí ele, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Gente, pelo amor de Deus, tem uma criança se ler, vai falar, pelo amor de Deus, como que sai um bezerro prontinho, moldado, né, todo lá, bonitinho, de ouro, forma de bezerro, do fogo? Não sai, ou seja, ele não assumiu a responsabilidade daquilo que ele fez. Então, nós hoje também, muitas vezes, nós procuramos a solução nas pessoas. E as pessoas, elas são falhas. Nem sempre aquilo que você realmente precisa é o que elas vão te dar. Mas o que Deus tinha mandado aqui ao povo fazer era esperar. Esperar. Mas as pessoas estavam ali com o corpo do lado de fora do Egito, mas a mente delas ainda estava oprimida, ainda estava travada, com a mesma mente lá de dentro do Egito. Eles não sabiam aguardar, simplesmente por aguardar. Aguardar orando, aguardar clamando, aguardar adorando a Deus. No Egito eles viviam sendo todo dia, olha, faz isso, amassa esse barro aí, porque a gente tem que fazer tantos tijolos assim, busca palha assim, se você não fizer vai acontecer isso. Você conhece pessoas que precisam o tempo todo que alguém fale para elas o que fazer? Israel foi assim no Egito, não porque eles quisessem, eles foram oprimidos, estavam escravos, mas quando eles saíram de lá, e o Senhor os colocou do lado de fora, eles ainda não se sentiam assim. Eles receberam uma liberdade que eles não sabiam lidar com ela ainda. E a mesma liberdade que eu e você temos hoje. Por quê? Porque também fomos libertos. Mas o fator, essa palavra, né, a ansiedade, ela tem por muitas vezes tirado as pessoas da presença de Deus. Porque nós buscamos alternativas lá fora para poder solucionar os nossos problemas. Se você pegar no YouTube, você acha lá um psicólogo, um vídeo com uma situação que você acha que está passando para você assistir.
E aquela pessoa, entre aspas, está te orientando. Se você colocar lá uma questão de dificuldade de trabalho, vai aparecer lá um constelador, que hoje está na moda, né? As pessoas, elas falam que estão fazendo constelação. Ela vai te indicar um processo de você trabalhar com a sua mente, tá? Se você quiser depois entender o que é a constelação, você procura lá, que você acha também no Google. Existem homens e mulheres hoje psiquiatras, até pessoas de religiões diversas, que elas estão utilizando a constelação, que é um método que trabalha você dentro de você mesmo, com você controlando o seu organismo. Então, cada vez mais, as pessoas põem a solução em si mesmas e tiram o papel de Deus na vida das pessoas. Isso é muito sério, isso é muito complicado, porque quando uma pessoa não está preparada para poder te orientar, ela cria um bezerro para você. Entende? E você vai adorar, porque você não procurou no lugar certo. E como eu disse, a palavra do Senhor, ela foi registrada com todo tipo de circunstância, não foi à toa. Quando o Senhor fala que é para a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, é toda mesmo. É a ansiedade de um problema no trabalho, a ansiedade do problema no relacionamento, a ansiedade da doença, a ansiedade da perda, a ansiedade da ausência. É todo tipo de circunstância que a gente precisa lançar na presença do Senhor, pedir para Deus nos instruir. A palavra dele, ela vai nos instruir. Mas as pessoas, elas querem resultado imediato, como eu disse para vocês. A geração da modernidade, ela não quer que passe mais de 4 segundos. E a Bíblia toda, o Senhor fala que em muitas coisas nós precisamos de esperar. Em muitas coisas. E nós não temos tido essa perseverança de realmente acreditar que Deus vai mover na nossa vida, que a solução, ou que a cura, ou o entendimento, ele vai chegar para nós. E como eu disse para vocês, com a ausência do Moisés, essas pessoas, por não estarem ainda com o seu coração, com a sua mente liberta, elas estavam se sentindo abandonadas. Porque é isso que elas relatam. Olha, esse aí eu não sei, esse Moisés eu não sei se ele vai voltar. Por quê? Porque elas colocaram Moisés como sendo aquele que tinha solução para elas. Mas Moisés também era um ser humano. Eles ainda não tinham entendido que quem libertou eles era Deus. E é o mesmo povo, é a mesma nação que há poucos capítulos atrás falou, assim faremos. São as mesmas pessoas. E nós também somos assim. Nós falamos para o Senhor, Senhor, eu vou fazer. Mas basta o negócio apertar um pouquinho que a gente quer dar a nossa solução. A gente acha que o Senhor abandonou a gente, que a solução não está chegando. Então a gente precisa arrumar um caminho mais curto e resolver o nosso problema. Eles não sabiam esperar, nós também não sabemos, né? As pessoas precisam de alguém, um ser humano para olhar. E Deus, vocês viram falando aqui no resumo da porção, Deus é enfático em lembrar para eles, olha, não façam imagens, não façam imagens. Lá no capítulo 20, versículo 22 a 31, que aí está o episódio onde Deus fala os 10 mandamentos, olha o que o Senhor fala para o povo. Capítulo 20, versículo 22 a 23. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. O Senhor, Ele permite que a gente tenha alguns recursos aqui na terra. E Ele abençoa esses recursos. O problema é quando aquilo que é recurso vira foco principal na nossa vida. E isso vira um bezerro para nós. Nós colocamos as coisas, as pessoas, a medicação, uma palavra de alguém lá fora, no lugar de Deus. E nós não podemos fazer isso.
O Senhor não deixou o seu povo desamparado. Ele levantou pessoas para estar ali com o povo. Só que aconteceu do Arão não corresponder. Ele não correspondeu, infelizmente. E às vezes as pessoas aqui na terra, elas também não vão corresponder ao que você precisa. Não necessariamente porque elas não queiram, mas talvez porque realmente elas não sabiam como corresponder. Enquanto a gente continuar tentando depositar nossa ansiedade em pessoas, em coisas que a gente vê, a gente sempre vai andar decepcionado. E a gente sempre vai passar por algum tipo de situação que vai gerar uma consequência para a nossa vida. Depois de todo o ocorrido do bezerro de ouro, Deus avisa que aquele pecado ele não ficaria impune. Haveria consequências. O próprio Moisés de antemão ele dá um aviso dizendo que os que fossem realmente de Deus se juntassem a ele. E a Bíblia fala que naquele instante a tribo de Levi, né, Moisés estava na entrada do acampamento e fez essa convocação após o episódio de idolatria. Os que são realmente de Deus se acheguem a mim. E a tribo de Levi, ela se levantou e foi até Moisés. E nós precisamos de ter essa posição também hoje diante do Senhor. Os que são realmente de Deus, se acheguem a Deus. Se acheguem ao nome dEle. Porque é Ele que pode trazer para nós soluções. É Ele em primeiro lugar. É a Ele que nós devemos nos achegar. Porque tudo mais pode falhar. Tudo mais pode falhar. Uma hora o remédio já viciou a carne de uma tal maneira que não funciona mais, não é? Não existem circunstâncias que a pessoa toma uma medicação tanto tempo que a medicação para de funcionar, o corpo começa já a não ter mais as reações que ele tinha antes. Isso é muito sério. Nós estamos vivendo uma época de muitos depósitos em coisas que se veem. Nós precisamos sair disso, porque nós também fomos libertos. Nós não podemos mais viver com essa mentalidade de que estamos presos, de que não sabemos o que fazer. Nós sabemos sim. Nós sabemos sim. E assim como naquele dia que Moisés subiu para o monte, o Senhor deixou ali embaixo pessoas para poder instruir. Hoje o Senhor tem deixado o Espírito Santo conosco. Quando Jesus subiu, Ele falou: o Pai vai enviar para vocês um Consolador. E o Espírito Santo, Ele é o melhor conselheiro que a gente tem. Ele é aquele que nos instrui corretamente. Mas para você ouvir a voz dEle, você tem que estar conectado com a palavra de Deus. Senão você começa a ouvir umas vozes estranhas aí, começa a falar que é Deus que está falando. Você vai identificar a voz do Espírito Santo te orientando quando aquilo que você estuda é a palavra de Deus. E ali há espaço para o Espírito Santo trabalhar. A gente não pode jamais esquecer disso, senão tudo que a gente pensa, a gente acha que é Deus que está falando. Que é um perigo também, porque aí você transforma a sua mente num ídolo, né? A gente transforma isso também. Tudo na nossa vida pode ser transformado em um ídolo, gente. Um conhecimento, uma formação, uma aquisição, né? O muito saber pode ser transformado num ídolo e você já não valoriza mais as pequenas coisas. Nós não podemos ignorar que neste trecho da porção, né, falando do bezerro de ouro e Moisés no monte, o Senhor está nos mostrando dois ambientes distintos que acontecem numa mesma porção. Ao mesmo tempo que o Moisés está lá em cima, tendo experiências tremendas de intimidade com Deus, recebendo de Deus instrução, Deus está escrevendo, né, os mandamentos. Mas Moisés não estava morto, estava? Ele estava vivo. Ele estava com o Senhor, estava vivo. Lá embaixo o povo estava se prostituindo, se corrompendo. Enquanto nós não começarmos a viver a nossa vida vivos, fisicamente falando,
Mas conectados com o espiritual, nós vamos viver como Israel lá embaixo. Israel lá embaixo, ele está vivendo só no físico. As pessoas têm uma mania de falar assim, a gente não junta físico com espiritual, não. Isso aqui, ó, é remédio que resolve. Isso aqui, ó, é só se eu fizer isso aqui, isso assim, para dar solução. Não, nós precisamos de viver a nossa vida física com a espiritual. Era isso que Moisés estava fazendo lá no monte. Porque Moisés subiu o monte, Moisés estava vivo, Moisés estava ouvindo instrução de Deus. Quando Deus falou para ele, o seu povo está lá embaixo, ó, e aprontou, Moisés ficou bravo, ficou irado. Ou seja, as emoções de Moisés estavam ali, ó, ativas. Mas lá embaixo não, lá o povo estava vivendo só como tirar a gente do Egito. Eles não estavam vivendo realmente como livres, porque viver como livre é viver assim, com o físico e o espiritual equilibrado. Jamais se esquecendo que se você está aqui é porque Deus tem permitido você estar. Então a sua vida física, né, o seu caminhar, o seu falar, isso tudo é mover de Deus sobre nós. Mas aí quando a gente vai ter reações, a gente fala, não, isso aí não tem nada de espiritual nisso não, isso daí eu tenho que raciocinar sozinho e resolver, isso aí eu tenho que tomar um tal remédio que resolve. Não pode, não é assim. Por isso que nós estamos desse jeito. Nós temos vivido uma vida muito desequilibrada. A ansiedade, que é algo que se forma aqui e reflete até na ponta do pé, né? Ela está dominando a nossa mente, por quê? Porque aqui na nossa mente as coisas estão muito físicas, elas estão muito ligadas àquilo que a gente pode ver, que a gente pode pegar. A gente tem ignorado a existência de Deus e aquilo que Ele oferece para nós. Por isso que nós ficamos desequilibrados, por isso que nós ficamos ansiosos dessa maneira. Eu queria que você não esquecesse nunca dessa situação. Moisés no monte estava vivo, sujeito às suas emoções, e o povo lá embaixo estava como se fosse ainda escravo, né? E oprimido. Por quê? Porque opção. Deus já havia falado quantas vezes com eles. O Senhor deixou várias instruções antes de subir, gente. Não era instrução somente a respeito do relacionamento dele com o povo, não. Eram leis civis, coisas que falavam a respeito do tratamento de um com o outro, do cuidado. Por que essas pessoas não estavam nessa hora se preocupando em obedecer a palavra de Deus? Porque nós também fazemos a mesma coisa. Às vezes nossos problemas nos consomem tanto, aquilo que a gente acha, que o povo achou, né? Está escrito aqui que o Moisés morreu, ou que o Moisés não voltou. Não está. Diante de um pensamento, de uma possibilidade, quanta coisa nós concluímos sozinhos. Não é assim que nós fazemos? E a gente se atribula às vezes sozinho. Por quê? Porque estamos desconectados do mundo espiritual, a nossa vida está desequilibrada. Mas a liberdade que eu quero falar com vocês hoje, estou tentando falar nessa palavra, ela tem que vir de dentro para fora, porque se ela vier de dentro para fora, ela vai estar aqui também. A liberdade, ela vem, flui, e ela sai pela sua boca, e é o que você ouve também, vai ser diferente. A liberdade, ela vem de dentro para fora. Não adiantou simplesmente o povo estar lá, do outro lado, longe. Não adiantou somente o povo ver todo o exército egípcio morrer afogado. Eles ainda tinham mentalidade de escravos. O Senhor os transportou para outra realidade. Eles estavam na mesma realidade? Não estavam. Não tinha nada naquele lugar que se parecesse com o Egito, não, gente. As comparações que eles faziam eram assim, sem noção. Não tinha lógica nenhuma. Mas eles continuavam olhando como se estivessem dentro do Egito ainda. E a gente também faz isso. A gente fala que Jesus me libertou, Jesus me salvou, mas a gente continua vivendo como se estivesse perdido, como se não tivesse um Deus para servir, como se não soubesse a palavra dele. Quanta coisa que você já ouviu da palavra do Senhor, quanta coisa que você já estudou, que você não usa na sua vida. Muita coisa. Mas nós precisamos realmente ser libertos.
Precisamos ter dentro de nós isso muito bem estabelecido, que nós fomos sim libertos, que nós servimos a um Deus agora, que o que Ele pede de nós jamais vai se comparar com o que Ele fez por nós, mas tudo que Ele pede para a gente reveste em benefício para a gente mesmo, nos dá qualidade de vida, né? Nos ajuda a santificar a nossa vida com Ele. Mas precisamos de olhar para Ele e realmente enxergá-lo como nosso resgatador e confiar que aquilo que Ele fala vai acontecer, que aquilo que Ele instrui é porque é bom. Se Ele mandou a gente esperar, vamos esperar mais um pouco. Confia que o Senhor está fazendo, mas viva essa liberdade que Deus conquistou para você. Viva aquilo que Jesus fez por você, foi um sacrifício tão maravilhoso.